Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Sistema Alpha, renascido em Teen Wolf. Parte 14. Capítulo 80. Depois de dirigirem quase a noite toda, Jacob, Allison, Lydia e Cogman finalmente chegaram de volta a Beacon Hills. O relógio digital no painel marcava 4h07 da manhã quando o carro parou em frente à mansão. A noite estava calma e silenciosa, exceto pelo leve canto dos grilos. Malia, que ouvirá o carro, já os esperava perto da entrada. Quando Jacob saiu, ela correu em sua direção, circulando-o alegremente antes de esfregar a cabeça em sua perna. Jacob sorriu, agachando-se para acariciar a cabeça dela. Ei, Malia. Sentiu nossa falta? Ela sentiu com a cabeça e deu um pequeno latido em resposta. O grupo entrou. A mansão parecia reconfortante depois de tudo o que havia acontecido em Las Vegas. Jacob entregou todos os cartões bancários a Cogman antes de subir com as garotas. Allison e Lydia foram direto para seus quartos tomar banho, enquanto Jacob se retirou para o seu. Malia o seguiu, trotando bem perto, e pulou em sua cama como se a reivindicasse para si. Ele tomou um banho, e quando saiu, Malia já estava enroscada e dormindo profundamente. Ele se deitou ao lado dela, acariciando suavemente seu pelo. Poucos minutos depois, Allison e Lydia, recém-banhadas, entraram no quarto dele. Ao verem Malia dormindo e Jacob já meio adormecido, trocaram um sorriso e se deitaram silenciosamente sob as cobertas. Os quatro dormiram profundamente até de manhã. Jacob só acordou quase às 11 da manhã. A luz do sol filtrava-se pelas cortinas, aquecendo a cama. Ele piscou para espantar o sono e percebeu que Malia não estava mais lá, mas Allison e Lydia ainda dormiam, abraçadas a ele. Ele se desvencilhou cuidadosamente dos braços delas, movendo-se lentamente para não as acordar, e desceu as escadas. Malia estava no sofá da sala de estar, assistindo a um documentário sobre animais na TV. Jacob sentou-se ao lado dela. Ei, disse ele suavemente. Você foi para a floresta enquanto estávamos fora? Ela balançou a cabeça negativamente. Jacob sorriu. Boa menina. Malia bufou e o ignorou, voltando sua atenção para a TV. Ele enfiou a mão em sua dimensão de bolso e tirou vários petiscos que havia comprado para ela em Las Vegas. Malia se animou imediatamente, abanando o rabo. Ele pegou algumas batatas fritas para si e os dois comeram juntos em silêncio confortável. Sistema, faça login, pensou Jacob. O login diário realizado com sucesso. Recompensas obtidas. 20 litros de água do banho de Esgiate, Akame Jekyll. 30 potes de marmelada do Paddington. Um par de meias. Jacob leu as recompensas e suspirou. Sistema, eu gosto de garotas, não da água do banho delas ou das roupas íntimas sujas. Pare de me dar essas recompensas pervertidas. Eu deveria me livrar dessa água de novo. Ele pegou um pote de geleia de laranja e alguns biscoitos de sua dimensão de bolso e provou. Nada mal, pensou. Devia colocar alguns potes na cozinha. Nesse instante, Cogman entrou na sala de estar vindo da cozinha, enxugando as mãos em uma toalha. Senhor, o café da manhã está pronto. Jacob disse. Espere até as meninas acordarem. Vamos comer juntos. Cogman assentiu com a cabeça. Muito bem, senhor. Jacob recostou-se no sofá. A propósito, quanto havia nesses cartões bancários? Um total de 1,15 bilhão de dólares, senhor, disse Cogman. A maior parte veio da conta de Dimitri. Os olhos de Jacob se arregalaram ligeiramente. Quanto havia no cartão de Dimitri? 800 milhões, respondeu Cogman tranquilamente. Jacob soltou um assobio baixo e sorriu. Aqueles desgraçados do leilão estavam podres de ricos. Segundo as lembranças de Helena, isso foi só o que a filial de Las Vegas faturou em 2 meses. Não consigo imaginar quanto o pessoal por trás do leilão ganha com todas as suas filiais nos Estados Unidos e no exterior. Cogman inclinou a cabeça pensativamente. Deveríamos abrir nossa própria casa de leilões, senhor? Só poderíamos vender gente má. Caçadores furtivos, assassinos. Jacob lançou-lhe um olhar fulminante. Não, eu não administro um mercado de escravos. Não tenho problema nenhum em matar pessoas más, mas jamais as venderei. Cogman deu de ombros. Eu estava apenas sugerindo, senhor. Jacob esfregou as têmporas. Nunca mais sugira algo assim. Aliás, você conseguiu transferir o dinheiro para as nossas contas? Ainda não, senhor. Hoje é domingo. Os bancos só processam transações amanhã. Embora eu pudesse invadir o sistema hoje, prefiro fazer isso durante o horário comercial. É muito mais fácil assim. Tudo bem, disse Jacob. Assim que terminar, transfira 20 milhões para o meu cartão pessoal e 5 milhões para cada uma, Allison e Lydia. Você pode investir o restante ou abrir uma empresa, como conversamos antes. Como desejar, senhor. Cogman fez uma pausa. E senhor, quando será nossa próxima saída programada para, você sabe, mutilar e matar pessoas? Jacob suspirou. Cogman, pare de pensar em matar o tempo todo. Vá fazer algo útil, aumente nossa riqueza, cozinhe alguma coisa, ou compre uma robô feminina se isso te mantiver ocupado. Eu não sou um pervertido como o senhor. Não encontro prazer nessas coisas, disse Cogman. E aumentar nossa riqueza é trivial. Eu poderia adicionar bilhões à sua conta hoje mesmo, se o senhor quisesse. Mas quebrar ossos, esmagar crânios, arrancar corações, isso sim é satisfatório. Eu adoro espremer a vida de... Jacob gemeu. Pare. Pare. Seu robô assassino psicopata, vá cuidar do jardim ou algo assim. Você está arruinando meu bom humor. Cogman abriu a boca para responder, mas Jacob levantou a mão. Não. Chega de conversa. Vá embora. Resmungando, Cogman se virou e caminhou a passos largos em direção ao jardim. Jacob suspirou e recostou-se no sofá. Malia, que observara tudo em silêncio, inclinou a cabeça. Jacob sorriu e estendeu a mão, acariciando-a pela pelagem. Não se preocupe. Ele só mata pessoas más.
Malia soltou um gemido baixo e apoiou a cabeça na coxa de Jacob. Ele sorriu levemente e voltou a assistir TV com ela. Após meia hora, Alison e Lydia finalmente desceram as escadas, ambas com aparência sonolenta. Bom dia, disse Alison, esfregando os olhos. Bom dia, respondeu Jacob com um sorriso. Dormiu bem? Lydia bocejou. Como uma pedra. Nem percebi o quão cansada estava. Nem sequer tive pesadelo sobre matar pessoas ontem. Jacob disse. Eu te disse que você se acostumaria. Além disso, você não pode chamar aqueles monstros que matamos ontem de pessoas. Onde está Cogman? Perguntou Alison. Ele está emburrado no jardim, disse Jacob. O que ele fez desta vez? O de sempre. Ele estava falando em matar e mutilar pessoas, então eu o mandei sair. Mas ele já preparou o café da manhã. Vamos comer. Eles foram para a cozinha e comeram juntos, mas Malia não o seguiu. Ela estava satisfeita com os lanches que Jacob lhe dera. Enquanto comiam, Jacob disse, a propósito, meninas, adivinhem quanto dinheiro ganhamos com nossa pequena viagem de ontem. Lydia disse, 100 milhões. Talvez 200? Jacob sorriu. E você, Alison? Quanto acha que conseguimos? Alison pensou por um instante. Deve ser 400 milhões ou mais. Aqueles monstros faziam leilões toda semana, e quem comprava também devia ser rico. Jacob sorriu. São 1,15 bilhão de dólares. Os olhos de Lydia se arregalaram. O quê? Tudo isso? Sim, confirmou Jacob. Eu disse ao Cogman para transferir 5 milhões para cada um dos cartões que te dei. Lydia o abraçou. Você é o melhor. Vou comprar um carro bonito, algo que combine com uma rainha como eu. Jacob a beijou. Você pode comprar o que quiser. Se precisar de mais dinheiro, é só pedir. Ele então olhou para Alison. E você? O que quer comprar? Alison sorriu. Não quero nada em particular, então talvez eu compre um carro também, uma Ferrari ou algo assim. Mas será que vamos nos meter em encrenca se usarmos esse dinheiro? Não se preocupe com isso, assegurou Jacob. Cogman cuidará de tudo e fará com que seja legalmente nosso. Após o café da manhã, eles voltaram para a sala de estar, onde Malia ainda estava vidrada na TV, assistindo ao seu programa favorito sobre vida selvagem. Lydia olhou para ela. Você adora mesmo ver animais se matando, não é? Ela pegou o controle remoto. Posso mudar de canal? Malia soltou um rosnado baixo. Lydia deu uma risadinha. Tá bom, relaxa. Só quero ver se o que fizemos ontem virou notícia. Aí eu volto a assistir ao seu programa de assassinatos. Ela mudou para um canal de notícias. A tela instantaneamente se encheu de caos, imagens do horizonte de Las Vegas, uma explosão enorme e uma gravação tremida feita com um celular mostrando o prédio do leilão desabando em uma cratera. A voz do apresentador do telejornal era grave. As autoridades ainda estão investigando a enorme explosão que abalou a Las Vegas Strip na noite passada. Os oficiais suspeitam de terrorismo ou violência de gangues, embora nenhum grupo tenha reivindicado a autoria. Em seguida, a filmagem mudou para outro ângulo, um captado da rua. A câmera flagrou uma figura vestida como coringa cuspindo fogo e lutando contra um monstro enorme, semelhante a um touro, sob as luzes bruxuleantes da cidade. Jacob reclamou. Esses desgraçados estão me fazendo passar vergonha. Será que eles não têm imagens melhores? Cale a boca e deixe-nos ouvir o que o apresentador tem a dizer, repreendeu Alison. O apresentador prosseguiu. Algumas testemunhas acreditam que esta filmagem é de um set de filmagem, mas outras afirmam que é real e que esses dois indivíduos foram responsáveis pela enorme explosão. Temos imagens da criatura touro rasgando um homem ao meio e do coringa incinerando a criatura touro, mas não podemos mostrá-las. Jacob recostou-se no sofá, braços cruzados com um sorriso divertido nos lábios. Em seguida, a emissora trouxe um especialista em fenômenos paranormais. O homem parecia uma teoria da conspiração ambulante, cabelo desgrenhado, olheiras profundas e papéis espalhados ao redor. O monstro touro, declarou ele dramaticamente. É claramente o resultado de uma experiência governamental fracassada, provavelmente testes genéticos militares. O apresentador, mal conseguindo disfarçar um sorriso irônico, perguntou. E o homem que cuspiu fogo nele? O teórico bofou. É só álcool e um isqueiro, um truque clássico de festa. Alison não conseguiu conter um risinho. Um truque de festa que transformou um minotauro em cinzas. Jacob e Lydia riram baixinho. Alison se virou e o encarou com raiva. Me lembre de novo porque você teve que dar uma festa de revelação sobrenatural no meio de Las Vegas. Jacob deu de ombros, acariciando o pelo de Malia. Não é mais divertido assim? Lydia revirou os olhos. Aposto que muita gente vai perder o sono por alguns dias depois de ver esse seu pequeno show de horrores. Esse é o problema deles, disse Jacob com desdém. Ele gesticulou em direção à TV. Mude de canal. Vamos ver o que os outros estão dizendo. Lydia mudou para outro canal de notícias. Desta vez, dois supostos especialistas discutiam em tela dividida. É um alienígena, insistiu um deles, gesticulando dramaticamente com os braços. É um minotauro mitológico, obviamente, gritou o outro, batendo com a mão na mesa. Eles começaram a gritar um com o outro enquanto o apresentador, visivelmente perturbado, tentava sem sucesso retomar o controle. Jacob deu um sorriso irônico. Isso é muito divertido. Lydia mudou de novo. Agora, um representante do governo com semblante severo estava dando uma coletiva de imprensa. Ei, por que você trocou? Eu adorava aqueles dois malucos, reclamou Jacob. SHHH, disse Alison, inclinando-se para a frente. E esses vídeos são todos falsos. O representante do governo afirmou categoricamente. São elaboradas montagens com efeitos especiais. Quanto ao prédio, acreditamos que a explosão tenha relação com gangues e ainda estamos investigando. Jacob riu.
O governo está mesmo fazendo o possível para esconder a verdade. Lydia não parava de mudar de canal, e ficou paralisada quando a próxima reportagem mostrou o ator Bryan Cranston sendo escoltado pela polícia. Bryan Cranston foi detido brevemente pelas autoridades depois que uma limusine alugada em nome de seu personagem Walter White foi encontrada abandonada perto do local da explosão. A pessoa que a alugou foi descrita como idêntica ao ator. Cranston já foi inocentado de todas as suspeitas. Jacob caiu na gargalhada. Ah, qual é? O coitado provavelmente estava dormindo quando aconteceu. Alison balançou a cabeça em descrença. Você realmente causou uma grande confusão. Vamos lá, isso é divertido, disse Jacob com os olhos brilhando de divertimento. O país inteiro, talvez o mundo inteiro, está agora discutindo se aquele minotauro é real. O governo e outros que sabem a verdade provavelmente estão fazendo o possível para escondê-la. E aposto que existem grupos sobrenaturais por aí que gostaram do que eu fiz e estão pensando em fazer o mesmo, expondo o sobrenatural a todos. Alison disse, só espero que nada de ruim aconteça, como uma revolução sobrenatural ou algo do tipo. Isso seria ainda mais divertido, disse Jacob com um sorriso. Talvez eu devesse começar uma revolução e governar este país. Os olhos de Lydia brilharam. Isso é loucura, mas eu não me importaria de ser a esposa do presidente dos Estados Unidos. Jacob balançou a cabeça. Não a esposa do presidente, mas a esposa do rei da América. Isso significa que você e Alison seriam rainhas. O sorriso de Lydia se alargou. Gosto ainda mais disso. Ao ouvir um rosnado baixo vindo do sofá, Lydia rapidamente voltou para o canal de animais. Malia imediatamente parou de rosnar e abanou o rabo, satisfeita. Os três pegaram seus celulares e começaram a navegar. Em segundos, seus feeds de redes sociais estavam inundados vídeos da briga. Teorias da conspiração mirabolantes e hashtags como hashtag #VegasMonster e hashtag FireJuquer, todas acumulando milhões de visualizações. Jacob deu uma risadinha, os olhos brilhando de divertimento. Olha só, estou bombando nas redes sociais. Lydia, mexendo no celular, disse, prenderam muitos palhaços em Las Vegas desde ontem. Jacob riu. Isso é hilário. Alison suspirou. Aposto que não são só as pessoas do leilão que estão te procurando agora. Provavelmente o governo, o FBI e sabe-se lá mais quem. Talvez até a NASA esteja procurando por você, seu alienígena. Jacob se espreguiçou preguiçosamente. Podem procurar o quanto quiserem. Ele sorriu com confiança. Nunca vão me encontrar. Talvez da próxima vez eu deva aparecer no noticiário como Batman. Alison ergueu uma sobrancelha. Haverá uma próxima vez? Com certeza, disse Jacob. Então vocês, meninas, deveriam começar a pensar em que fantasias querem usar. Lydia assentiu com a cabeça. Só vamos garantir que não causemos nenhum problema digno de notícia em BA com Rios. Isso atrairia muita atenção desnecessária e provavelmente nos exporia. Claro, concordou Jacob. Só vamos causar problemas em outros estados. Não quero me expor, pelo menos não agora. Capítulo 81. Do lado de fora da mansão, Cogman, que acabará de cuidar do jardim, ouviu um carro estacionar em frente ao portão de ferro. Ele foi investigar e encontrou Stiles e Scott esperando perto do jipe. Cogman acenou com a cabeça para Scott e depois olhou para Stiles. O que você quer, tarado? Ei, não me chame assim, protestou Stiles. Eu estava dormindo, tá bem? Achei que o travesseiro fosse uma garota. Viemos ver o Jacob. Os olhos de Cogman se estreitaram. Você tem hora marcada? Uma consulta. Stiles franziu a testa. Eu não sabia que precisávamos de uma consulta para vê-lo. Entendo, respondeu Cogman com suavidade. Então vocês são convidados indesejados. Devo me livrar de vocês antes que arruinem a manhã do senhor? Se livrar de nós? Stiles deu um passo para trás. Scott, anda logo e uive ou faça alguma coisa para o Jacob sair antes que esse robô psicopata nos mate. Você pode me deixar entrar, Cogman? Perguntou Scott. Então você e Stiles podem continuar. Seja lá o que for isso. Não me deixe sozinho com ele, implorou Stiles. Ele pode me matar. Cogman abriu o portão e caminhou em direção a Stiles com um sorriso irônico. Não se preocupe. Eu não vou te matar. Só vou quebrar alguns dos seus ossos. Stiles abriu a boca para argumentar, mas a voz de Jacob veio de dentro da mansão. Cogman, pare de brincar e deixe-os entrar. Como desejar, senhor, disse Cogman, dando um passo para o lado com um gesto exagerado. Seja bem-vindo. Scott caminhou em direção à mansão enquanto Stiles voltava para seu jipe, passava pelo portão e estacionava em frente à entrada. Eles entraram e encontraram Lydia e Alison sentadas juntas em um sofá, enquanto Malia estava preguiçosamente deitada no colo de Jacob em uma poltrona reclinável. Ela levantou a cabeça, observando os recém-chegados com curiosidade. Stiles parou de repente. Jacob, você pegou um coiote e o obrigou a ser seu animal de estimação? Ele se aproximou e estendeu a mão para acariciá-la. Jacob ergueu uma sobrancelha, mas não o impediu. No segundo seguinte, Malia mordeu a mão de Stiles e a sacudiu como se fosse um brinquedo de morder antes de soltá-la. Ah, me mordeu, gritou Stiles, agarrando a mão enquanto o sangue pingava no chão, embora o ferimento já estivesse começando a cicatrizar. Alison, Lydia e Jacob caíram na gargalhada. Ela não é meu animal de estimação, seu idiota, disse Jacob. Ela é uma coiote. O nome dela é Malia. Stiles piscou, seu rosto passando da dor ao choque e então à compreensão. Um sorriso malicioso surgiu em seu rosto. Ah, ela é Malia. Sua terceira esposa, certo? O riso de Jacob cessou abruptamente. Espere, o quê? Lydia franziu a testa. O que você quer dizer com terceira esposa? Alison se virou para Jacob, com os braços cruzados e os olhos semicerrados. Desde quando Malia é sua esposa? Até Malia inclinou sua cabeça peluda, lançando a Jacob um olhar confuso. Jacob lançou um olhar furioso para Stiles. Ele está mentindo. Não sou. Stiles sorriu.
Você literalmente nos disse, você disse que tinha 3 esposas quando você e Melissa voltaram do seu encontrozinho. A expressão de Alison congelou. Ela caminhou até Jacob, agarrou-o pela orelha e puxou com força. Esqueça a Malia. Quem é essa Melissa de quem ele está falando? Jacob fez uma careta. Ai, ele está mentindo, Alison. Não havia encontro nenhum. Scott sorriu, vendo uma oportunidade de colocar Jacob em apuros por ter levado sua mãe para sair. Não, Stiles não está mentindo. E Melissa é minha mãe. Lydia piscou, incrédula. Eu sabia que você era um canalha, Jay, mas a mãe do seu amigo? Isso é baixo, mesmo para um pervertido como você. Alison soltou a orelha dele, mas não sem antes dar-lhe uma última torcida dolorosa. É melhor você começar a explicar. Jacob esfregou a orelha. Não há nada para explicar. Jantei com ela uma vez. Ela estava triste e eu a levei para jantar para animá-la. Como amigo, nada mais. Stiles deu um sorriso irônico. Mas eu me lembro que você enxugou as lágrimas do rosto dela e a chamou de linda e... Jacob lançou-lhe um olhar fulminante. Cogman, pode matar o Stiles agora. Cogman sorriu e esfregou as mãos. Como desejar, senhor. Stiles mergulhou imediatamente atrás do sofá onde Alison e Lydia estavam sentadas. Espiando de seu esconderijo, ele implorou. Meninas, me salvem do seu mordomo psicótico, por favor. Alison sorriu. Ele só está brincando, Cogman. Você não pode matar o Stiles. Eu sei, minha senhora, disse Cogman. Mas posso quebrar alguns ossos dele? Ele vai sarar. Alison balançou a cabeça. Não. Cogman gemeu. Pelo menos me deixe cortar a língua dele. Você também não pode fazer isso, disse Alison. Stiles estremeceu. Isso é ainda pior do que quebrar meus ossos, seu psicopata. Cogman lançou um olhar furioso para Stiles. Pare de se esconder atrás das minhas damas e venha me encarar como um homem, seu covarde tarado. Jacob riu. Que apelido legal para o Stiles, o travesseiro. Não, isso não é legal. Stiles lançou um olhar furioso para Cogman. E você? Eu já disse para parar de me chamar assim. Cogman deu um sorriso irônico. E o que você vai fazer a respeito? Muito bem, Cogman, já chega, disse Alison. Pare de discutir com o Stiles. Minha senhora, posso ao menos dar um soco na cara dele? Só uma vez? Não. Cogman gemeu de frustração, depois se virou para uma poltrona vazia e começou a golpeá-la com uma série de golpes de karatê, chutes e socos até que ela caiu. Calmamente, ele a colocou de volta no lugar, ajeitou o terno e sorriu. Alguém quer uma bebida? Alison balançou a cabeça com um sorriso divertido. Sim, vá fazer um chá para nós e traga alguns lanches. Imediatamente, minha senhora, disse Cogman, dirigindo-se em seguida para a cozinha. Stiles praguejou baixinho. Maldito maluco. Lydia deu um sorriso irônico. Stiles, podemos te proteger do Cogman, mas só se você prometer nos contar tudo o que o Jay fizer quando não estivermos por perto, de agora em diante. Jacob deu um sorriso irônico e olhou para Stiles. Você pode prometer a ela, mas ela não estará sempre lá para te proteger do Cogman. E já que você é um traidor, eu vou atrás da Erika. Stiles entrou em pânico. Não, você pode me matar, mas por favor, não vá atrás da Erika. Eu gosto muito dela. Jacob então se virou para Scott, que ainda sorria. E você? Parece tão satisfeito consigo mesmo. Mesmo depois de eu ter ajudado a proteger sua mãe do Peter, você veio aqui e ajudou o Stiles a me meter em encrenca com as minhas garotas. Então, você vai pagar por isso. Scott parou de sorrir. O que você vai fazer? Jacob disse. Nunca pensei em ir atrás da Melissa, mas agora já não tenho tanta certeza. Os olhos de Scott se arregalaram. O quê? Não. Vocês não podem fazer isso. Ele olhou suplicante para Alison e Lydia. Me ajudem, por favor. Digam para ele não ir atrás da minha mãe. Alison deu de ombros. Desculpe, se ele decidiu ir atrás dela, não podemos ajudar. Ele é um pervertido e não podemos mudar isso mesmo se quiséssemos. Ao ver Stiles e Scott com semblantes deprimidos, Jacob se sentiu melhor e sorriu satisfeito. Mas um olhar fulminante de Lydia e Alison o fez tossir sem jeito. Muito bem, pessoal, disse ele mudando de assunto. Digam-me por que vocês estão aqui. Lydia interrompeu. Espere primeiro, Stiles, limpe o sangue do chão onde você sangrou quando Malia te mordeu. Stiles pegou um guardanapo de papel da mesa, limpou as gotas de sangue do chão e guardou o guardanapo no bolso. Alison disse, pode jogar isso no lixo. Está na cozinha. Não, respondeu Stiles. Aquele psicopata está lá dentro. Não vou chegar perto dele. Jacob olhou para Scott. Então, você quer conversar sobre alguma coisa? Scott suspirou. Viemos conversar sobre o que aconteceu em Las Vegas. Jacob ergueu uma sobrancelha. Vegas? E daí? Scott franziu a testa. A explosão. As notícias. O monstro parecido com um touro e o coringa. Ele olhou de Jacob para as garotas. Vocês não viram? Jacob disse. Ah, você está falando disso. Nós vimos na TV. Coisa de louco. Stiles sentou-se ao lado de Scott. É loucura. E de alguma forma, enquanto tudo isso acontecia, vocês 4 estavam fora da cidade. Onde vocês estavam? E aquele coringa se parece um pouco com você, Jacob. Lydia encarou fixamente. Fomos a Monterey. Stiles apertou os olhos. Monterey? Você espera que eu acredite nisso? Jacob deu um sorriso irônico. Acredite no que quiser, Stiles. Scott perguntou, vocês acham que o sobrenatural será exposto e que o governo e os humanos comuns começarão a caçar criaturas sobrenaturais? Jacob disse, o governo já está fazendo o possível para encobrir as coisas porque, ao contrário de você, eles sabem que caçar todas as criaturas sobrenaturais é uma ideia impossível e péssima. Stiles assentiu. Primeiro de tudo, criaturas sobrenaturais têm superpoderes.
E ninguém sabe quantos humanos são realmente sobrenaturais. Pode ser um quarto, ou talvez até metade da população mundial. Tentar caçá-los todos é uma ideia estúpida que resultará em uma guerra entre criaturas sobrenaturais e humanos normais. Você pode imaginar como isso vai terminar. Scott perguntou. Vocês estão dizendo que o governo tem conhecimento do lado sobrenatural do mundo? Lydia assentiu com a cabeça. Claro. E acho que a maioria dos figurões são bruxas, bruxos, vampiros ou outras criaturas que conseguem controlar as pessoas mentalmente. Ou são humanos normais que têm uma criatura assim trabalhando para eles, ou trabalham para uma. Jacob disse. Scott, você deveria parar de pensar que as únicas pessoas que sabem sobre criaturas sobrenaturais somos nós e mais algumas. Tenho certeza de que bilhões de pessoas são sobrenaturais ou sabem algo sobre o sobrenatural. Eles continuaram conversando sobre o que aconteceu em Las Vegas e checando as notícias. Cogman trouxe chá e alguns petiscos, e eles continuaram a conversa até as 14 horas, quando ele os chamou para o almoço. Após o almoço, Cogman levou Allison e Lydia de volta para a casa de seus pais, deixando Scott e Stiles na mansão com Jacob e Malia. Jacob perguntou. A propósito, Scott, você conversou com seu chefe sobre quem você é e quem ele é? Scott disse, sim, tive uma boa conversa com ele. Como você disse, ele é um druida. Ele já me ajudou a colocar uma barreira de sorveira ao redor da minha casa e ensinou a mim e a minha mãe como ativá-la. Stiles acrescentou. Ele colocou um em volta da minha casa também. Jacob deu um sorriso irônico. Ele te perguntou se você sabe o que eu sou? Scott assentiu com a cabeça. Sim, ele disse. Eu disse a ele que você é um metamorfo, mas não tenho ideia do que você seja. Jacob deu um sorriso irônico. Entendo. Enfim, vamos jogar videogame. Faz tempo que não jogamos. Com isso, eles foram para a sala de jogos e começaram a jogar. Depois de 2 horas, Stiles e Scott foram embora. Jacob foi ao banheiro e despejou a água do banho de Esgiate diretamente de sua dimensão de bolso no vaso sanitário. Em seguida, levou Malia para passear na floresta. Ela abriu caminho até um carro acidentado e sentou-se ali, olhando fixamente para ele. Jacob sentou-se ao lado dela, acariciando seu pelo, e não disse uma palavra. Quando o céu começou a escurecer, eles retornaram à mansão. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 82. 10 dias se passaram desde que Jacob incendiou o prédio do leilão em Las Vegas. Nesses 10 dias não aconteceu muita coisa que a comoção causada por Jacob em Las Vegas diminuiu, mas pessoas por todo o país ainda falavam do Minotauro. Peter e Derek estavam se escondendo, os Argents não os haviam encontrado, e as visitas diárias de Jacob nos últimos 10 dias renderam apenas itens básicos de cozinha ou comida comum, como latas de atum ou alguns dólares. Naquela manhã, ele acordou com o peso e o calor familiares de Malia enroscada contra ele, aconchegada na cavidade do seu braço como um travesseiro vivo. Allison e Lydia tinham passado a noite na casa dos pais. Jacob acariciou suavemente o pelo dela e pensou, sistema, faça login. O login diário realizado com sucesso. Recompensas obtidas. Um desentupidor para o seu vaso sanitário. 50 dólares. Uma fita métrica. Ele suspirou. Tenho tido muito azar nestes últimos dias. Ele saiu da cama, acordando Malia no processo. Desculpe, volte a dormir. Eu tenho aula. Ela se aconchegou novamente e logo adormeceu. Ele tomou um banho rápido, vestiu-se e desceu as escadas. Cogman estava esperando na cozinha. Bom dia, Cogman, disse Jacob. Bom dia, senhor, respondeu Cogman. Devo levá-lo de carro para a escola hoje, ou o senhor virá de bicicleta? Não, hoje vou de bicicleta, disse Jacob, pegando uma fatia de torrada. Muito bem, senhor, disse Cogman. Após terminar sua refeição, Jacob foi de bicicleta para a escola. Na escola, Jacob conheceu Scott e Stiles. Bom dia, pessoal, disse Jacob. Bom dia. Scott e Stiles responderam em uníssono. Jacob ergueu uma sobrancelha ao ver o quão alegres eles pareciam. Por que vocês dois estão sorrindo como idiotas? Aconteceu alguma coisa boa? Stiles apontou para o estacionamento, onde Jackson acabará de sair de seu Porsche, parecendo confiante enquanto caminhava em direção à escola. Levamos Jackson até Peter ontem, e Peter deu a ele a mordida. Jackson nos pagou 10 mil dólares. Entendo, disse Jacob. Ele olhou para Jackson e pensou, será que ele ainda vai se transformar em um canima? Afastando o pensamento, ele se virou para Scott. Você já escolheu um carro? Disse Scott, sorrindo. Encontrei um Mustang GT 2000 em ótimo estado por 6 mil dólares. Pertence a um senhor mais velho, a quilometragem é um pouco menos de 50 mil e está em excelente condição. O documento e o registro custarão mais 600 dólares, então o total será de 6.600 dólares. Dei 1.000 dólares para o Stiles, 2.000 dólares para minha mãe, fiquei com 400 dólares e vou buscar o carro hoje depois da aula. Jacob inclinou a cabeça. Você contou para Melissa de onde veio o dinheiro? Scott disse, eu contei para ela que fiz um favor a um lobisomem, e ele me deu 10.000 dólares. Ela pegou os 2.000 dólares e disse que precisava muito para pagar algumas contas. Como ela está a propósito? Perguntou Jacob. Devo fazer-lhe uma visita. Não, fique longe dela. Scott retrucou. Jacob disse, relaxa, eu tenho 16 anos. Não quero namorar sua mãe. Então ele sorriu. Só quero construir um bom relacionamento com ela e garantir que ela continue solteira até eu completar 18 anos. Os olhos de Scott brilharam em amarelo, e ele soltou um rosnado baixo e ameaçador. Jacob riu e saiu correndo em direção a Allison e Lydia, que acabavam de chegar à escola. Scott se acalmou e olhou para Stiles, que estava mais quieto que o normal. O quê? Sem nenhum comentário sarcástico? Tenho bastante coisa para dizer. Stiles deu de ombros.
mas não quero falar nada sobre o Jacob estar namorando sua mãe na frente dele. Não quero que ele fique chateado e vá atrás da Erika. Então ele deu um sorriso irônico. Mas agora que ele se foi, posso falar alguma coisa sarcástica sobre o seu futuro padrasto, se você quiser. Scott ficou furioso ao ouvir a palavra padrasto. Sabe de uma coisa? Acho que vou atrás da Erika eu mesmo. Stiles olhou para ele com os olhos arregalados por um segundo, depois caiu na gargalhada. Por que você está rindo? Perguntou Scott. Estou falando sério. Alhalhaha. Você está falando sério? Stiles conseguiu dizer entre risos. Ha. Pare de rir, disse Scott, ficando cada vez mais frustrado. Stiles finalmente recuperou o fôlego, enxugando uma lágrima do olho. Desculpe, é que, essa é a coisa mais engraçada que você já disse. Você acha que eu não conseguiria ficar com ela se quisesse? Desafiou Scott. Achei que meu riso fosse uma resposta óbvia, retrucou Stiles. O que você acha que tem que eu não tenho? Você era o co-capitão do time de lacrosse, mas agora eu sou tão bom quanto você depois que o Jacob me deu aquela poção. Se eu quisesse ser capitão, eu poderia, mas como somos melhores amigos, não quero tirar isso de você. Além disso, a Erika gosta de mim, e ela nunca se interessaria por você, seu idiota. Ei, você não precisava me chamar de estúpido, resmungou Scott. Você não está reprovando em algumas matérias, retrucou Stiles. Não mais, disse Scott, com um toque de orgulho na voz. Stiles bufou. De qualquer forma, eu pensei que fossemos irmãos. Nunca imaginei que teria que me preocupar com você dando em cima da minha namorada. Eu realmente quero te dar uma surra por ter dito que daria em cima dela. Então, não vou falar com você pelo resto da manhã. Dito isso, Stiles se virou e entrou no prédio da escola, deixando Scott parado sozinho, coçando a cabeça sem jeito. Depois da aula, houve um jogo de lacrosse, e Jacob e as meninas foram assistir, já que não havia mais nada para fazer. Nas arquibancadas, Alison viu seus pais e Kate sentados. O que eles estão fazendo aqui? Perguntou ela. Jacob disse, não sei. Se eu tivesse que chutar, talvez estejam procurando os betas do Peter, já que não conseguiram encontrar ele e o Derek. Vou perguntar a eles, disse Alison, caminhando em direção aos pais. Jacob percebeu Melissa sentada ao lado do xerife Stilinski. Ele pegou a mão de Lydia, caminhou até ela e sentou-se ao seu lado. Jacob, como você está? Melissa o cumprimentou com um sorriso caloroso enquanto ele se sentava. Ei Melissa, quanto tempo? Disse Jacob. O Scott ainda está te causando problemas? Melissa deu uma risadinha. Não, ele está se comportando surpreendentemente bem, mais do que o normal desde a última vez que nos vimos. Então Jacob olhou para Scott no campo que o encarava com raiva. É mesmo? Enfim, se você quiser dar uma lição nele, é só me avisar. Melissa estendeu a mão e torceu levemente a orelha dele. Eu posso cuidar do meu filho, garoto. Mas obrigada. Lydia do outro lado de Jacob beliscou. Ele pegou a mão que o beliscava e a beijou, fazendo-a fazer beicinho. O jogo começou e Scott estava jogando de forma agressiva. Em vez de repreendê-lo, o treinador o incentivava e discutia com o árbitro cada vez que uma falta era marcada contra Scott. Enquanto o jogo continuava, Scott olhou para as arquibancadas, onde sua mãe nem sequer lhe dava atenção, mas conversava e ria com Jacob. Seus olhos brilharam, e ele correu até onde seus companheiros de equipe, deu-lhe um empurrão forte, pegou a bola e correu em direção ao gol do time adversário para marcar. Stiles alcançou Scott. Scott, se acalma. Vamos ver como o Sean está. Acho que você o machucou feio. Juro, quando você o bateu, ouvi os ossos dele quebrando. Scott voltou a si e caminhou com Stiles em direção ao seu colega de equipe para ver como ele estava. Mas o rapaz chamado Sean se levantou e empurrou Scott para longe. Estou bem, respondeu Sean secamente enquanto se afastava. Enquanto Sean se afastava, Scott olhou para Stiles e sussurrou. Sean é como eu. Acho que ele simplesmente mudou quando me empurrou. Stiles sussurrou de volta. Um lobisomem? Scott disse. Não, ele é outra coisa. E seja lá o que for, ele cheira mal. Muito mal mesmo. Jacob, sentado na arquibancada, sentiu uma onda de repulsa no instante em que Sean se mexeu e empurrou Scott para longe. Jay sussurrou Lydia, aproximando-se. Não gosto daquele cara que empurrou Scott. Ele me parece errado. Jacob certificou-se de que o xerife não os ouvisse e disse, eu sei. Acho que ele é um mendigo. Tem certeza? Perguntou Lydia. Jacob disse, sim. Você não consegue perceber quando um mendigo não se transforma, mas quando se transforma, ele cheira podre, e ele acabou de se transformar quando empurrou Scott. Você fica aqui com a Melissa. Melissa, que estava ouvindo, sussurrou, inclinando-se para perto. O que é um mendigo? Lydia, diga a ela, disse Jacob. Lydia assentiu com a cabeça, e Jacob desceu das arquibancadas. Caminhou até perto do campo e chamou Stiles. Stiles correu até lá. Você pode parar de brincar e ficar longe da Melissa, pelo menos até o jogo acabar? O Scott vai perder o controle e machucar alguém. Não se preocupe com isso, disse Jacob. Diga-me, qual é o sobrenome daquele cara, Sean? Walcott, disse Stiles. Jacob pensou. Então, ele é o mendigo da 4ª temporada. Ele e sua família têm um estoque secreto de corpos humanos no porão. Stiles tirou Jacob de seus pensamentos. Por que você está perguntando sobre o sobrenome dele? É porque ele também é um metamorfo? Não, é porque ele é um mendigo, e eu preciso do sobrenome dele para saber onde ele mora, disse Jacob. Stiles franziu a testa. O que você vai fazer? Digamos que seu pai estará muito ocupado amanhã. Jacob olhou para o campo. Agora vai jogar seu joguinho idiota. O treinador está vindo para cá e eu não estou com vontade de falar com ele. Stiles assentiu com a cabeça e não fez mais perguntas. Ele voltou correndo para continuar o jogo enquanto Jacob se movia para um canto afastado do campo de lacrosse e falava com Alison telepaticamente.
Alison, vem aqui e traga seus pais também. Pouco tempo depois, Alison, seus pais e Kate chegaram e ficaram ao lado dele. Victoria disse, Alison disse que você queria falar conosco. O que está acontecendo? A expressão de Jacob era séria. Há um mendigo no campo agora mesmo, e você sabe o que isso significa, não é? Chris franziu a testa. Se isso for verdade, provavelmente há uma família deles morando aqui em Beacon Hills. Sim, e não podemos deixá-los viver além desta noite, disse Jacob. Então está aí a sua chance de mostrar a Alison o que os caçadores realmente devem fazer. Chris assentiu com a cabeça. Você sabe onde ele mora? Jacob balançou a cabeça. Não, apenas o nome completo dele, Sean Wolcott. Está ótimo, disse Chris, dando um passo para o lado e pegando o celular. Vou fazer algumas ligações. Enquanto Chris se afastava, Victoria se virou para Jacob. Como você sabe que ele é um mendigo? Ele se mexeu, e eu senti o cheiro dele, disse Jacob. Já lidei com mendigos antes. Embora tenha sido Cogman quem os matou, ainda me lembro do cheiro deles. Cheiram a carne podre. Kate disse, já lidei com um antes. São criaturas desagradáveis, mas não tão fortes. São fáceis de matar. Imagino que você nunca tenha visto um em sua forma alfa, disse Jacob. Já li sobre eles e tem uma foto de um mendigo em sua forma alfa, e não é nada bonito, um crânio de veado no lugar da cabeça, um corpo peludo e olhos vermelhos brilhantes em vez de brancos. São monstros entre monstros. Victoria assentiu com a cabeça. Temos essa imagem no bestiário também, mas ninguém vê um mendigo alfa há séculos. E espero que nós também não vejamos isso, disse Alison. Ela olhou para Jacob. Você acha que a família de Sean tem um alfa? Jacob balançou a cabeça. Provavelmente não. Chris voltou para o grupo, guardando o celular no bolso. Conseguiu o endereço deles. Vamos atacá-los hoje à noite, às 23 horas. Certo, disse Jacob. Preparem-se. Cogman e eu iremos até a sua casa. Ele vai ficar de mau humor por uma semana se eu não o levar conosco hoje à noite, e provavelmente começará a tocar músicas sinistras no piano. Prefiro não acordar com ele tocando música sinistra às 3 da manhã. Alison riu. Isso soa exatamente como ele. Jacob deu um sorriso irônico. Você vai com seus pais ou comigo e com Lydia? Vou com meus pais, disse Alison. Quero ver como eles se preparam para uma caçada. Jacob se inclinou, a beijou e disse, muito bem, então encontro você na casa dos seus pais. Então começou a caminhar em direção a Lydia, acenando por cima do ombro. Até mais, pessoal. Ao chegar perto de Melissa e Lydia, ele beijou Melissa na bochecha e disse, boa noite. Melissa ergueu uma sobrancelha. Você não vai atrás daquele mendigo, vai? Sim, estamos, disse Jacob. Não podemos deixar algo tão perigoso vivendo em Beacon Hills. Vendigos comem pessoas, Melissa. O Scott vai com você? Perguntou ela, com clara preocupação na voz. Não, ele não quer matar pessoas, nem mesmo monstros como o vendigo, então não o levaremos conosco, disse Jacob. Ao perceber que a expressão de Melissa havia mudado e que ela obviamente não concordava com a ideia de matar pessoas, Jacob suspirou. Não me olhe assim, Melissa. Se quiser, posso ligar para você e para o Scott depois. Vocês poderão ver com os próprios olhos o que os vendigos realmente fazem. E não se preocupe, eu jamais incentivaria o Scott a tirar uma vida. Ele escolheu não matar, e eu respeito a escolha dele. Melissa pensou por um instante e então assentiu. Tudo bem. Me ligue quando estiver pronto. Quero ver com meus próprios olhos o quão horríveis eles realmente são. Jacob deu um leve sorriso. Tudo bem. Ele e Lydia caminharam em direção ao estacionamento. Você trouxe seu carro? Perguntou ele. Lydia disse. Não, eu vim no carro da Alison. Ela dirigiu até a escola hoje. Então vamos para a casa de bicicleta, disse Jacob, jogando um capacete para ela. Eles subiram na bicicleta dele e partiram em direção à mansão. Capítulo 83. Jacob e Lydia chegaram em casa e cumprimentaram Malia. Em seguida, Jacob foi para a cozinha, onde encontrou Cogman cozinhando e cantando uma canção de guerra britânica deprimente. Cogman, apresse-se e termine de cozinhar, temos trabalho a fazer, disse Jacob. E por favor, pare de cantar essa música horrível. Cogman parou de cozinhar e olhou para Jacob com entusiasmo. Que tipo de trabalho estamos falando, senhor? Do tipo que você gosta, respondeu Jacob. Os olhos de Cogman brilharam. O que vamos matar esta noite? Uma família de vendigos. Então vamos. O senhor pode jantar mais tarde, insistiu Cogman, já se preparando para guardar a comida. Jacob ergueu a mão. Ou você me alimenta ou não vamos. E não sairemos antes das 10h30. Primeiro passaremos pela casa dos Argentergengia, depois iremos atrás dos vendigos. Jacob saiu da cozinha, deixando Cogman cozinhar de repente, agora de bom humor e cantarolando uma melodia alegre. Após o jantar, Cogman levou Lydia e Jacob até a casa dos Argentergengia. Ao chegarem lá, Jacob contatou Alison telepaticamente. Alison, estamos lá fora. Vocês já estão prontos? Sim, já estamos. Só faltam 5 minutos e já saímos. Ela respondeu. Você vai conosco ou vai de Rolls Royce? Acho que você deveria vir conosco. O Royce chama muita atenção. E certo, vamos com vocês. 5 minutos depois, os Argeiks apareceram. Lydia e Jacob foram com Alison e seus pais, enquanto Cogman foi com Kate em seu carro, uma situação que a deixou visivelmente nervosa. Após uma curta viagem de carro, estacionaram a uma distância razoável da casa da família Vendigo. Então, qual é o plano agora? Perguntou Jacob. Chris disse. Vamos lá bater na porta e entrar à força depois que eles abrirem. Só isso? Jacob ergueu uma sobrancelha. Pensei que vocês fossem se disfarçar de casal perdido ou vendedores ou algo assim. Isso é muito chato. Vocês são péssimos. Alison lançou-lhe um olhar fulminante. Ele ergueu as mãos em sinal de rendição. Tudo bem, tudo bem. Vou me calar. Jacob olhou pela janela do carro e viu Sean em sua bicicleta indo em direção à sua casa. Espere aqui, disse ele. Já volto.
Aonde você vai? Perguntou Alison. Aguarde só um instante. Ele saiu do carro e, depois de se certificar de que ninguém estava olhando, usou sua supervelocidade. Ele pegou Shane, arrastou-o para um beco escuro e o jogou no chão. Shane ficou surpreso. Tudo aconteceu muito rápido. Antes que pudesse reagir, se viu em um beco escuro, no chão. Levantou-se e olhou para Jacob. Quem é você? E o que? Ele reconheceu Jacob. Espere, eu já te vi na escola. O que você quer? Jacob não se deu ao trabalho de responder. Sua mão se moveu num instante, agarrando Shane pela garganta. Ele cravou as garras na nuca de Shane e começou a ler suas memórias. Quando terminou, os olhos de Jacob brilharam dourados, seu rosto uma máscara de fúria. Ele estrangulou Shane e o jogou contra a parede. Seu monstro maldito! Quantas pessoas você e sua família já comeram? Shane, atordoado pela leitura forçada de memórias, olhou para Jacob com terror. Ele se mexeu, seus olhos brilharam em branco e seus dentes ficaram afiados e amarelos. Ele se debateu violentamente, tentando se libertar do aperto de Jacob, mas não conseguiu mover o braço dele. No instante em que Shane se mexeu, um cheiro horrível e podre atingiu Jacob como um soco. Enojado, Jacob o socou, deixando-o inconsciente e quase fraturando seu crânio. Ele observou Shane voltar ao normal após perder a consciência, cuspiu para o lado e murmurou, desgraçado nojento. Em seguida, ele arrastou o corpo inerte de Shane de volta para os carros. Alison e os outros o viram chegar e saíram. Lydia olhou para Jacob preocupada. O que houve? Você parece irritado. Eu li as memórias dele, disse Jacob com voz sombria. Alison perguntou. O que você viu? O porão deles é um cômodo frio, cheio de corpos humanos, pendurados como gado abatido. Os olhos de Lydia se arregalaram. De quantos corpos estamos falando? Shane não sabe o número exato, disse Jacob sombriamente. Mas ele sabe que são mais de 20. Seus pais e seu irmão mais velho caçam fora de Beacon Hills para evitar suspeitas, dirigindo até outras cidades para encontrar suas vítimas. Depois, as trazem de volta para cá. Às vezes, trazem as vítimas vivas para poderem matá-las lentamente. Eles gostam de sangue fresco. Malditos monstros, murmurou Alison com a voz trêmula de raiva. Jacob acrescentou. E eles têm visitas esta noite. Então, olhou para Kate. Lembra do vendigo alfa de quem falamos? Os olhos de Kate se arregalaram. Um deles é um vendigo alfa? Jacob assentiu. Sim. O avô de Shane é um vendigo alfa, e a avó dele também está quase se tornando uma alfa. Aparentemente, para um vendigo alcançar o status de alfa, ele precisa comer os órgãos de outras criaturas alfa. De acordo com as memórias de Shane, o avô dele comeu 2 lobisomens alfa e um jacaré alfa para se tornar um alfa. A avó dele só comeu um lobisomem alfa, então, embora ela seja mais forte do que os vendigos normais, ela ainda não se tornou uma alfa completa. Vitória disse, isso vai ser um problema. Não há problema nenhum, afirmou Jacob com firmeza. Cuidem do irmão e dos pais do Shane. Deixem os avós para nós. Agora vamos. Eles pegaram um cara para o jantar, então é melhor nos apressarmos, talvez consigamos salvá-lo. Enquanto caminhavam em direção à casa de Shane, uma janela do sistema apareceu diante dos olhos de Jacob. Acesso disponível. Login de localização. O anfitrião pode fazer login dentro do porão do vendigo. Jacob pensou, finalmente um registro de localização. Sistema, nem vamos falar de registros de eventos, mas por que você não me deu uma missão ou uma opção de registro de localização quando fui a Las Vegas? O anfitrião só pode obter missões e registros de entrada em eventos e locais relacionados ao cânone da série Teen Wolf. Jacob reclamou consigo mesmo. Você é muito mesquinho, sistema. Dentro da casa Olcott, o ar estava quente e impregnado com o aroma saboroso e herbáceo de uma refeição caseira, mas por baixo, pairava um forte cheiro acobreado de sangue e um leve odor nauseabundo de decomposição. Um bordado de bem-vindo ao lar estava pendurado na parede ao lado de uma foto de família emoldurada, onde todos sorriam um pouco demais, com os olhos demonstrando um certo faminto. Na sala de jantar, Christina Olcott, uma mulher de rosto amável e avental florido, colocou sobre a mesa uma grande travessa de costelas assadas no forno. A carne estava glaciada e lindamente apresentada, mas para um olhar treinado, a estrutura óssea era perturbadoramente, inconfundivelmente humana. David Olcott, a imagem de um pai e marido orgulhoso, inclinou-se, pegou uma costela e deu uma mordida generosa. Mastigou pensativamente. Como esperado de você, Christina, o sabor está ótimo, disse ele, sorrindo para a esposa. Mas essas costelas estão um pouco magras demais. Você sabe como minha mãe gosta de carne suculenta. Christina enxugou as mãos no avental e gesticulou com um aceno de cabeça em direção ao canto da sala, onde um homem gordo e aterrorizado estava amarrado a uma cadeira, amordaçado com o rosto pálido e coberto de suor. Não vamos comê-lo, disse ela docemente. Ele já está suculento o suficiente. David deu uma risadinha. Verdade, verdade. O filho mais velho, Michael, entrou na sala, seus olhos percorrendo a mesa. Mãe, você fez o meu prato favorito? Claro, querida. Christina sorriu radiante. O bolo de carne está na cozinha. Eu fiz com as coxas daquela garota que você mesmo pegou. Michael beijou a bochecha da mãe. Você é a melhor. Na cabeceira da mesa, o avô tamborilava os dedos impacientemente. Onde está o Shane? Estou morrendo de fome. Sua voz era rouca e seca. Falei com ele há 10 minutos, disse David, olhando para o relógio. Ele disse que estava a caminho de casa. Nesse instante, ouviu-se uma batida na porta da frente. Viu? É ele mesmo, disse David. Michael, abra a porta para o seu irmão. Michael correu até a porta e a abriu, com um sorriso de boas-vindas nos lábios que desapareceu instantaneamente. Não era Shane. Cogman estava parado na soleira da porta, impecavelmente vestido e com um sorriso sereno. Boa noite.
Os olhos de Michael se voltaram para baixo e viram seu irmão mais novo, inconsciente, sendo carregado como um saco de batatas pelo mordomo alegre. Atrás de Cogman, ele viu uma multidão de estranhos com semblantes sombrios. Jacob, os Argentergengia e Lydia. Quem são vocês? Michael rosnou, seus olhos começando a brilhar com um branco doentio. O que vocês fizeram com o Sean? O sorriso de Cogman não vacilou. Ele está bem, apenas inconsciente. Quanto a nós, disse ele com a voz carregada de falsa polidez, estamos aqui para nos divertir com sua família. Antes que Michael pudesse processar a declaração, o punho de Cogman disparou com a força de um pistão. Acertou seu rosto com um estalo horrível, lançando o jovem mendigo para trás pela entrada. Num instante, Cogman estava sobre ele novamente, desferindo um chute brutal que o arremessou para dentro da sala de jantar, onde se chocou contra a mesa. Pratos e talheres caíram no chão com um baque quando Cogman entrou calmamente na sala. Jacob e os outros entraram na casa, fecharam a porta atrás de si e seguiram Cogman até a sala de jantar. No instante em que David e Christina viram seu filho Michael se chocar contra a mesa de jantar e seu filho mais novo, Sean, inerte nos braços de Cogman, suas fachadas humanas se desfizeram. Seus olhos brilharam com um branco doentio, seus dentes se transformaram em presas amareladas e irregulares. E o odor repugnante e pútrido de sua verdadeira natureza inundou o cômodo. Mas eles não tiveram chance de atacar. Victoria, Chris e Kate ergueram suas armas com silenciador e atiraram. David e Christina e o atordoado Michael foram atingidos entre os olhos e caíram mortos no chão. Simultaneamente, Cogman olhou para Sean, inconsciente em seus braços. Com um movimento casual, sua mão penetrou o peito do garoto e emergiu agarrando um coração ainda pulsante. Ele deixou o corpo cair com um baque displicente. Os dois avós, que haviam ficado paralisados pelo choque, voltaram a si. A avó se moveu com um rosnado gutural. Ela era muito mais forte que seus filhos. Seus olhos brilhavam em um branco intenso, seu rosto alongado assumindo uma aparência semelhante à de um cervo. E seus dedos se transformaram em garras longas e afiadas como navalhas. Ela atacou a ameaça mais próxima a Victoria. Victoria ergueu a arma, mas a avó Vendigo era incrivelmente rápida, desviando-se do tiro com silenciador. Ela encurtou a distância, com as garras prontas para cortar a garganta de Victoria. Mas uma poderosa rajada de vento irrompeu da boca de Alison, atingindo a avó Vendigo e arremessando-a contra a parede oposta. Alison deu um passo à frente, seus olhos brilhando em verde, e o ar ao seu redor vibrava com energia. Mãe, deixe-me cuidar dela, disse ela com a voz firme. A katana Shuzui materializou-se de seu anel espacial em sua mão. Assim que seus dedos se fecharam em torno do cabo, uma nuvem de vento verde rodopiante envolveu a lâmina. A avó Vendigo saiu correndo dos estilhaços da parede de gesso com um rugido furioso e atacou novamente. Alison estava preparada. Ela interceptou o ataque com um único golpe fluido. Um raio de luz verde seguiu o rastro da lâmina, e o braço do Vendigo se desprendeu de seu corpo, caindo com um baque úmido. A criatura cambaleou para trás, gritando de agonia. Um rosnado baixo e arrepiante ecoou pela sala. O avô estava se transformando. Seu corpo se expandiu, estalando e se esticando até que ele atingisse quase 2,5 metros de altura. Sua cabeça se transformou completamente em um crânio branco de veado com chifres irregulares, e seus olhos brilharam em vermelho. Com uma velocidade que transformou seu enorme corpo em um borrão, ele se lançou contra Alison. Jacob observava de braços cruzados. Ele decidiu deixar Alison se defender sozinha. Alison reagiu instantaneamente, erguendo a mão livre. Um escudo de energia cintilante materializou-se à sua frente. As garras enormes do Vendigo Alfa atingiram-no com um som semelhante ao de vidro quebrando. O escudo rachou violentamente, mas resistiu, e a força do golpe fez Alison cerrar os dentes e recuar alguns centímetros. O Vendigo Alfa se preparou para outro ataque, mas Jacob já tinha visto o suficiente. Num movimento rápido, ele surgiu entre o escudo de Alison e o Vendigo. Saltou sua própria mão fechando-se em torno da base do crânio com chifres da criatura. Com uma força bruta e avassaladora, arremessou a enorme criatura de cara contra o chão de madeira. O impacto foi estrondoso, estilhaçando as tábuas e rachando o osso do crânio do Vendigo. Um rugido dolorido e gorgolejante escapou do Vendigo. Jacob se levantou, limpou as mãos e desferiu um chute brutal na lateral do monstro, fazendo-o deslizar pela sala e parar aos pés de Cogman. Ele é todo seu, disse Jacob calmamente. Os olhos de Cogman brilharam. Obrigado, senhor. E Cogman, acrescentou Jacob, baixando a voz para um tom frio e monótono. Cogman, que acabará de derrubar o Vendigo que se debatia no chão com um soco, olhou para cima. Sim, senhor. Faça com que a morte dele seja o mais dolorosa e lenta possível. Cogman fez uma reverência profunda e teatral. Com prazer, senhor. Ele agarrou um dos chifres do Vendigo. Vamos nos divertir um pouco. Com um estalo repugnante, ele quebrou o chifre e imediatamente cravou a ponta afiada e quebrada no peito do Vendigo. Jacob acenou com a mão em frente ao nariz. Cogman, arraste-o para outro cômodo e divirta-se à vontade com ele. Ele fede. Claro, senhor. Cogman começou a arrastar o Vendigo Alfa, que gritava e se debatia, socando e chutando enquanto fazia. Os rugidos raivosos e doloridos do Vendigo ecoavam pelo corredor. A avó, agarrando o toco decepado do membro, viu seu poderoso marido Alfa sendo arrastado como um brinquedo. Sabendo que estava condenada, tentou desesperadamente escapar, virando-se para correr em direção à janela mais próxima. Alison nem se mexeu. Simplesmente fez um gesto com a mão livre e duas flechas de vento afiadas como navalhas dispararam.
Atingiram a avó, cravando-se na parte de trás de seus joelhos. A criatura caiu no chão com um grito. Ela virou seu rosto de servo para Alison, um rosnado final e odioso ressoando em sua garganta. Alison respondeu com 2 gestos de desdém com o pulso. 2 lâminas de vento em forma de crescente saíram de Shuzui, cortando o ar e o corpo do vendigo com um som úmido e nauseante. A criatura se despedaçou em vários pedaços limpos e separados. Um silêncio profundo tomou conta da sala de jantar devastada, quebrado apenas pelos gritos abafados e úmidos e pelo som de ossos se estilhaçando que continuava a emanar do corredor. Chris olhou para Jacob e disse: seu mordomo é um psicopata. Jacob assentiu com a cabeça, um sorriso fraco e sombrio nos lábios. Ele é. Quase sinto pena daquele pobre coitado com quem ele está se divertindo. Capítulo 84. Depois de lidar com os vendigos, Jacob pegou o celular e mandou uma mensagem para Scott e Stiles. Vocês podem vir se quiserem ver o que são vendigos de verdade. Usem moletons com capuz. E tragam a Melissa. Ela disse que queria ver. Em seguida, ele enviou o endereço dos Walcotts. Depois disso, ele se virou para os Argits com uma expressão séria. Um amigo meu está a caminho. Ele é um lobisomem, mas não por escolha própria. Peter Ali o mordeu na noite em que fomos procurar o corpo de Laura Ali na floresta. Ele observou Chris, Victoria e Kate trocarem olhares rápidos e penetrantes. Jacob estreitou os olhos. Scott é um bom amigo meu e da Alison. Nem pensem em usá-lo para chegar ao Peter. Ele não tem nada a ver com o Peter ou com o drama dos Halles. Ele olhou diretamente para Victoria e Kate. E nem pensem em machucá-lo. Principalmente vocês duas. Mãe, o Scott é uma boa pessoa, disse Alison. O Jacob o ensinou a se controlar, então por favor, não o machuque. Victoria cruzou os braços. Não se preocupe. Contanto que ele não machuque ninguém. Os olhos de Jacob brilharam com um dourado intenso e perigoso, interrompendo-a. Eu disse não pense em machucá-lo, mesmo que ele tenha ferido ou matado alguém. Ficou claro? Victoria disse, somos caçadores. Nosso trabalho é proteger os inocentes. Os olhos de Jacob voltaram ao normal. Ele bufou. É mesmo? Se você é tão justo, então mate a Kate. Ela é um monstro que mata inocentes. Kate ficou tensa. Ei, eu não sou burra o suficiente para machucar seu amigo, então não me envolva nisso. Chris tossiu sem jeito. Não se preocupe, garoto. Não vamos mexer com seus amigos. Kate mudou de assunto rapidamente, apontando para o homem aterrorizado que ainda estava amarrado à cadeira no canto, com os olhos arregalados de pânico. O que vamos fazer com ele? Deixe que a polícia lide com ele, disse Jacob. Alison franziu a testa. Mas ele viu nossos rostos. Não se preocupe com isso, assegurou Jacob. Eu vou cuidar disso. O porão. Depois disso, Jacob, Lydia e os Argits desceram ao porão dos Walcotts. No instante em que a porta se abriu, o ar ficou frio, e o cheiro metálico de sangue velho e o odor nauseante de decomposição os atingiram como uma parede. A cena que os recebeu era digna de um pesadelo de matadouro. Corpos humanos, dezenas deles, pendiam de ganchos como gado abatido, pele pálida, membros rígidos. Alguns estavam sem partes, outros abertos como se aguardassem para serem cortados em porções, e outros ainda despidos até os ossos. Era um testemunho grotesco dos apetites da família Walcott. O rosto de Lydia se contraiu de fúria. Esses desgraçados doentes. Alison cerrou os punhos, tremendo de raiva mal contida. Malditos monstros. Em contraste, os veteranos Argits demonstraram pouca reação externa. Chris examinou a sala com um distanciamento sombrio e clínico. Já vi coisa pior, afirmou categoricamente. Existem muitas criaturas como vendigos. Sim, disse Kate. É isso que a maioria das criaturas sobrenaturais faz. Jacob não disse nada. Apenas olhou para os corpos, para o que restava daquelas pessoas. Então falou silenciosamente em sua mente. Sistema. Iniciar sessão. Login realizado com sucesso. Recompensas obtidas. Anonimato absoluto, uma habilidade passiva permanente. Uma vez fundido, sua energia e cheiro natural ficarão completamente mascarados. Para outras criaturas sobrenaturais, você parecerá um humano comum, a menos que use seus poderes ativamente ou libere sua aura. 20 penas de Fênix. Final Fantasy, uma pena de Fênix capaz de restaurar a saúde de uma pessoa moribunda. Ela pode curar ferimentos causados por magia negra e maldições, e pode ser usada como arma contra criaturas das trevas como vampiros e zumbis. Nota: não pode ressuscitar os mortos. Habilidade de invocação de zumbis. Após aprender esta habilidade, o anfitrião pode invocar 10 zumbis, cada um tão forte quanto um lobisomem beta, ou 2 zumbis com a força de um lobisomem alfa. Se os zumbis forem destruídos, é necessário esperar 24 horas para invocá-los novamente. Aviso: os zumbis podem espalhar o vírus zumbi, infectando não apenas humanos normais, mas também seres sobrenaturais. O anfitrião deve ter cautela ao invocá-los. Jacob examinou as recompensas e pensou: finalmente, algo útil. Finalmente posso esconder minha energia. Obrigado, sistema. Eu precisava disso. Pena de Fênix é útil, eu acho, mas espero nunca precisar usá-la. Sua expressão escureceu. E aquela habilidade de invocar zumbis? É não. Destrua-a. Não vou transformar este mundo em um apocalipse zumbi. Tem certeza, anfitrião? Você pode precisar disso algum dia. Não. Nunca vou precisar disso. Destrua. Como desejar. Habilidade destruída. Ótimo. Agora, incorpore a habilidade de anonimato absoluto ao meu corpo. Tem certeza, anfitrião? Sim. Uma pulsação quente percorreu suas veias. Habilidade mesclada com sucesso. Jacob exalou suavemente, um leve sorriso tocando seus lábios. Lá em cima, enquanto Jacob e os outros estavam no porão, Melissa, Stiles e Scott chegaram e entraram na casa. Eles pararam abruptamente na porta da sala de jantar, absorvendo a visão macabra da família Walcott morta. Melissa ficou paralisada por meio segundo, depois expirou lentamente.
Ela já tinha visto cadáveres inúmeras vezes no hospital. Stiles engoliu em seco, mas se controlou. Ver cadáveres não era novidade para ele. Scott, por outro lado, cambaleou para trás e quase vomitou. Ele levou a mão à boca com o rosto pálido. Stiles murmurou: meu pai vai ter uma baita dor de cabeça hoje à noite. Melissa olhou para os corpos novamente. Foi Jacob quem fez tudo isso? Scott pensou rápido. Se eu disser a ela que Jacob matou pessoas, ela pode surtar e ficar longe dele, espero. Em voz alta, ele disse: não sei se Jacob fez isso ou não, mas ele nos disse que já matou pessoas antes. Os olhos de Melissa se arregalaram. Quando você diz que ele matou pessoas, de que tipo de pessoas estamos falando? Pessoas más. Stiles interrompeu antes que Scott pudesse impedi-lo, defendendo Jacob. Ele matou um mago e alguns caçadores que vieram atrás dele, e nos contou sobre as memórias que viu na cabeça daquele mago. Stiles estremeceu. O que ele nos contou sobre essas memórias era material para pesadelos, e ele só nos contou um pouquinho. Scott lançou um olhar furioso para Stiles. Stiles franziu a testa. O quê? Por que você está me olhando assim? Nada, disse Scott, mas por dentro gemeu. Idiota do Stiles. Por que ele tinha que dizer isso para ela? Ele deveria tê-la deixado pensar que Jacob é um assassino impiedoso. Eu queria que ela o visse como um monstro e ficasse longe dele. Nesse instante, Cogman entrou na sala de jantar. Ele acabará de terminar sua diversão com o Vendigo Alfa e estava indo para o porão. Seu terno estava agora salpicado e manchado de sangue escuro. Stiles ficou tenso no instante em que o viu. Cogman parou, olhou diretamente para ele e disse: se mastura asterisco com travesseiros. Por que você está aqui? Stiles gemeu alto. Pare de me chamar assim. Estamos aqui porque Jacob mandou a gente vir. Então, ele olhou com os olhos semicerrados para o terno ensanguentado de Cogman. Por que você está coberto de sangue? O rosto de Cogman iluminou-se com um sorriso genuíno e arrepiante. Eu estava apenas me divertindo no outro cômodo com um Vendigo Alfa. Ele não morreu rápido, o que me agradou. Quebrar todos os ossos do corpo dele e esfaqueá-lo com seus próprios chifres foi delicioso. Seus olhos assumiram um olhar distante e extasiado. Ah, você deveria ter ouvido o som maravilhoso dele se engasgando com o próprio sangue. Muito bem, já chega, seu psicopata. Stiles o interrompeu, estremecendo. Onde estão Jacob e os outros? No porão, respondeu Cogman. Vamos lá. Espere, disse Melissa, apontando para o homem aterrorizado e amarrado no canto. E quanto a ele? Devemos soltá-lo? Ele é um vendigo? Cogman acenou com a mão ensanguentada, em um gesto de desdém. Ele não é um vendigo. Nós o salvamos. Ele é apenas um azarado que seria o prato principal desta noite. Deixem-no em paz. O Senhor não disse o que quer que seja feito com ele, então não podemos libertá-lo ainda. Dito isso, Cogman dirigiu-se para as escadas do porão, e os três, com um sentimento compartilhado de pavor, o seguiram. Melissa agarrou o braço de Scott, puxando-o para perto e sussurrando, com os olhos fixos nas costas de Cogman. Quem é o psicopata? Scott suspirou. Ele é o mordomo de Jacob. No porão, Stiles, Melissa e Scott se juntaram a Jacob e aos outros. O fedor os atingiu primeiro. Metálico. Frio. Errado. Corpos pendiam de ganchos ao longo do teto, homens e mulheres, exaustos, massacrados, retalhados como gado. Melissa prendeu a respiração. Isto é terrível. É sim. Jacob concordou com a voz monótona. Em seguida, apontou para Stiles, que estava visivelmente tremendo. Mas acho que o Stiles está animado. Olha, ele está tremendo. Estou tremendo porque está frio, disparou Stiles. Jacob ergueu uma sobrancelha, um leve sorriso malicioso brincando em seus lábios. Tem certeza? Não está animado para ver todas essas mulheres mortas? Afinal, você gosta de necrofilia. Essa foi a gota d'água para Stiles. Ele agarrou Jacob pela gola. Quantas vezes eu tenho que dizer que não tenho nenhum interesse em cadáveres? Jacob sorriu. Não acredito em você. Jacob. A voz de Melissa estava carregada de decepção. Ela o olhava com profunda tristeza. Isso é uma piada para você? Jacob afastou as mãos de Stiles de sua gola e se virou para ela, seu sorriso debochado desaparecendo. O que você quer dizer? Melissa gesticulou em volta do porão assustador. Estamos em um porão cheio de pessoas mortas, penduradas como animais abatidos. Elas tinham vidas, tinham famílias, tinham entes queridos. E você está aqui rindo e brincando. Como você pode agir assim? Por um instante, Jacob apenas a encarou. Então, uma risada oca e amarga escapou de seus lábios. Então, o que você quer que eu faça? Chore, grite. Não é a primeira vez que vejo algo assim. Sua voz começou a perder a calma, adquirindo um tom áspero e rouco. Já vi pessoas sendo vendidas para sexo, ou como gado para serem abatidas. Já vi órgãos humanos, sangue e partes de corpos sendo leiloados para o maior lance. Ele continuou, com os olhos escurecendo. E eu vi horrores nas memórias dos monstros que matei, horrores que você nem consegue imaginar, não importa o quão sombrios sejam seus pensamentos. Vi bebês sacrificados por poder. Vi garotas, virgens não mais velhas do que eu, abusadas e depois massacradas em rituais. Vi coisas. Sua voz falhou e ele desviou o olhar com os punhos cerrados. Coisas que me manteriam acordado pelo resto da vida se eu me permitisse pensar nelas por um minuto sequer. Melissa olhou para ele, atonita e em silêncio. Então me diga, Melissa, concluiu Jacob. O que você quer que eu faça? Alison estendeu a mão e segurou delicadamente a dele. Jay, se acalme. Ele estremeceu ao toque dela, depois respirou fundo, com um tremor. Desculpe, disse ele, agora com a voz mais suave. É que o mundo em que vivemos é um caos. E eu não posso me permitir pensar muito nas coisas horríveis que vi. Porque no instante em que penso nisso, minha mente vai para os piores lugares possíveis. Começo a imaginar perder Alison e Lydia. E se algo de ruim acontecesse com elas, eu faria coisas terríveis. E quero dizer coisas realmente terríveis.
Ele continuou: não sou como o lobisomem que perde o controle por acidente. Eu perderia o controle de propósito. Sou possessivo, arrogante, orgulhoso e ganancioso. Se eu deixar essas partes de mim se soltarem, me transformarei em um verdadeiro monstro. Acabaria matando qualquer um que sequer olhasse para as minhas garotas de um jeito errado, tiraria uma vida por mera suspeita. Então eu brinco. Eu rio, mesmo em um lugar como este. Porque preciso manter minha mente ocupada. Preciso construir um muro entre mim e toda a morte que vi e causei, ou vou enlouquecer. Melissa engoliu em seco. Desculpe, criança, disse ela suavemente. Eu já vi pessoas mortas no hospital. A gente vê famílias chorando, lamentando a perda de seus entes queridos, e é sempre de partir o coração. A gente pensa que se acostuma com isso ao longo dos anos, mas não. A gente só aprende a ignorar o suficiente para continuar trabalhando. Ela olhou novamente para os cadáveres pendurados, o rosto pálido. Mas isto é diferente. Isto é pura maldade. E eu não deveria ter te julgado pela forma como você lida com isso. Achei que você estava sendo desrespeitoso, mas me desculpe. Jacob disse, não se preocupe com isso. Ele olhou ao redor do porão uma última vez. Já vimos o suficiente. Vamos sair deste inferno. Eles subiram as escadas e logo todos saíram da casa. Todos, exceto Jacob e Cogman, que permaneceram na sala de jantar. Jacob caminhou até o homem aterrorizado, ainda amarrado à cadeira no canto. Ele puxou o neuralizador de memória de sua dimensão de bolso. Cogman desvia o olhar. Essa coisa pode apagar memórias, e eu não sei se vai funcionar com você. E o senhor, o que acha? Perguntou Cogman. Minha mente está protegida, então isso não vai me afetar. Além disso, só funciona se você olhar diretamente para o flash. Eu disse para você desviar o olhar por precaução. Quando Cogman se virou, Jacob ergueu o neuralizador, e então parou. Pegou um par de óculos escuros de sua dimensão de bolso e os colocou. Só falta um terno preto, murmurou. Assim que Jacob removeu a fita adesiva, o homem olhou para ele, o rosto pálido e coberto de suor. Você vai me matar? Gaguejou, os olhos buscando nos de Jacob qualquer sinal de misericórdia. Não, disse Jacob calmamente. Mas me diga, como você foi capturado por essa família? O homem disse nervoso, sou dono de uma livraria. A Cristina era uma cliente. Ela veio hoje e começou a flertar comigo. Disse que o marido dela estava viajando e que queria me convidar para jantar na casa dela. Aí ela piscou, me deu um beijo na bochecha. Não, na verdade, ela lambeu minha bochecha e disse, delicioso. Essas foram as palavras exatas dela. Eu pensei. Jacob o interrompeu. Você achou que ela queria dormir com você. Mas o que ela realmente queria era comer seu cu idiota. Eu não sabia que monstros existiam. O homem resmungou. Seus olhos então se fixaram no dispositivo na mão de Jacob. E eu sei o que é isso. É um neuralizador de memória. Homens de preto existem de verdade? Alienígenas existem de verdade? Por favor, não apaguem minhas memórias. Eu quero trabalhar com vocês. Jacob olhou para ele, divertido. Você é casado? Sim. E eu tenho filhos, mas eles vão entender. Jacob apertou a ponte do nariz. Como sua esposa o trata? Ela me trata bem, é uma boa esposa, mas estou ficando entediado com ela. Então, você poderia, por favor, me transformar em um homem de preto? Cogman, que estava ouvindo, virou ligeiramente a cabeça. Deveríamos ter deixado os mendigos o devorarem antes de os matarmos. Devo me livrar deste porco, senhor? Tentador, admitiu Jacob. Mas não podemos matá-lo. Muito bem, Cogman desvia o olhar. Assim que Cogman desviou o olhar, Jacob ativou o neuralizador de memória. Um clarão intenso iluminou a sala. Você nunca nos viu e nunca viu os monstros, instruiu Jacob ao homem agora atordoado. Diga à polícia que essas pessoas o sequestraram e queriam comê-lo, e que isso é tudo que você sabe. Você esteve inconsciente o tempo todo e não viu quem os matou. E quando voltar para sua família, trate sua esposa como uma rainha. Compre flores para ela todos os dias, nunca mais pense em traí-la e seja o melhor pai para seus filhos. O homem piscou, atordoado. Após dar a ordem, Jacob nocauteou o homem com um golpe preciso na cabeça. Cogman, faça a ligação anônima para o xerife. Diga a ele que está vindo um cheiro ruim desta casa. Cogman fez a ligação e os dois finalmente deixaram o local. Do lado de fora, Jacob olhou para Stiles. A propósito, como vocês chegaram aqui tão rápido? Na verdade, já estávamos aqui antes de você mandar a mensagem, explicou Stiles. Depois que você me disse que ia atrás do Sean e da família dele, eu encontrei o endereço deles e fui até lá. A Melissa insistiu em vir com a gente quando fui buscar o Scott. Entendo, disse Jacob. Em seguida, caminhou até Melissa. Desculpe se perdi a paciência lá dentro. Melissa tocou suavemente a bochecha dele. Está tudo bem, garoto. Eu também sinto muito. Não tinha ideia do peso que você carrega. Nenhum adolescente deveria ter que lidar com coisas assim. Jacob deu um leve sorriso. Certo, é melhor irmos embora antes que a polícia chegue. Boa noite. Ele beijou a bochecha dela e começou a caminhar em direção a Alison e Lydia. Melissa sorriu. Boa noite. Boa noite, acrescentou Scott. Jacob o ignorou, acenando apenas para Melissa. Boa noite, Melissa. Até logo. Scott rosnou, seus olhos faiscando em amarelo. Alison, Lydia, mantenham ele longe da minha mãe. Ele pegou a mão de Melissa e começou a puxá-la em direção ao jipe de Stiles. Vamos, mãe. Eles entraram, e ele lançou um olhar furioso para Stiles, que estava rindo. Scott rosnou. Stiles. Stiles disse. Ei, não rosne para mim, eu não fiz nada. Vá rosnar para o Jacob, ele está bem ali. Melissa balançou a cabeça com um sorriso e disse. Só dirige, Stiles. Stiles não disse mais nada. Ele foi embora dirigindo, com um sorriso ainda estampado nos lábios. Jacob, que ria e acenava para Melissa, foi interrompido por dois pares de mãos que o beliscaram de ambos os lados. Ai! Exclamou, embora não sentisse dor. Ele se afastou de Alison e Lydia. Vou com a Kate.
Não, você não está, disse Alison com firmeza. Não quero que você fique sozinha com Kate. Cogman estará conosco. Eu disse não, repetiu Alison, num tom que não admitia discussão. Você vai entrar no carro do meu pai e explicar para mim e para Lydia o que está acontecendo entre você e a mãe do Scott. Jacob suspirou. Eu tenho 16 anos. Não está acontecendo nada entre mim e a Melissa. Agora, podemos pular essa enrolação de sempre, em que vocês dois ficam se fazendo de desentendidos, e finalmente chegar ao que realmente querem? Lydia sorriu docemente e pegou em seu braço. Alison e eu estávamos planejando ir às compras amanhã. Você vai com a gente. Jacob gemeu. Qual é qualquer coisa menos isso? Alison agarrou o outro braço dele. Então talvez devêssemos falar sobre Malia. Nós nunca realmente falamos sobre ela. Não precisamos falar sobre Malia, disse Jacob rapidamente. Que tal? Que tal matarmos aula amanhã e passarmos o dia todo fazendo compras? Lydia balançou a cabeça. Não vamos faltar à escola. Mas você vai pagar por tudo. Jacob reclamou. Eu não te dei dinheiro? Esse dinheiro é meu, disse Lydia docemente. Quero gastar o seu dinheiro. Do banco do motorista do seu carro, Chris gritou. Entrem. Precisamos ir embora. Eles entraram no carro, enquanto Cogman se juntou a uma Kate visivelmente nervosa no dela. Os dois veículos partiram da Casa dos Horrores, retornando em direção à residência dos Argentergengia. Capítulo 85. Passaram-se alguns dias desde que Jacob lidou com a família Vendigo. A notícia de uma família canibal que vivia em Beacon Hills, responsável por inúmeros assassinatos, espalhou-se como fogo em palha seca, dominando as manchetes não só na cidade, mas em todo o país e no mundo. A escola de Beacon Hills dispensou os alunos pelo resto da semana. Os pais estavam desesperados porque Shane havia estudado lá, e jornalistas assediavam implacavelmente os alunos e qualquer pessoa ligada à escola em busca de comentários. Era sábado de manhã. Jacob e as meninas tinham terminado o café da manhã e foram para a sala de estar. Lydia ligou a TV e eles se acomodaram para assistir ao noticiário. Jacob, sentado numa poltrona reclinável com Malia enroscada e dormindo em seu colo, acariciava seu pelo distraidamente. Eles ainda estão falando sobre os vendigos. Bem, são notícias chocantes, disse Alison. Encontraram 30 corpos pendurados naquele porão, e descobriram um armazém pertencente aos Walcotts repleto de ossos humanos. As notícias dizem que a polícia já identificou mais de 100 vítimas e continua descobrindo outras. Gente, olhem, disse Lydia, apontando para a tela. Eles estão falando sobre o que encontraram na casa dos avós. Uma repórter estava na tela, em frente a uma casa em Sitka, no Alasca. Estou reportando ao vivo de Sitka, em frente à casa do casal de idosos canibais, John Walcott e sua esposa, Judith, que foram encontrados mortos em Beacon Hills há 3 dias. A polícia e o FBI descobriram uma câmara fria no porão contendo mais de 20 corpos humanos. Acabamos de receber a notícia de que o casal também possuía uma fazenda onde a polícia encontrou outras vítimas enforcadas e ainda mais ossos humanos enterrados na propriedade. As escavações estão em andamento. A apresentadora no estúdio respondeu, obrigada, Nora. Voltaremos a falar com você mais tarde. A cena mudou para mostrar a polícia de Chicago cercando uma casa de fazenda, com 2 sacos para cadáveres sendo retirados. A apresentadora continuou. Em um desenvolvimento relacionado, a polícia de Chicago acaba de matar Frank Walcott e sua esposa, canibais confirmados. Depois que eles se recusaram a se render, partes de corpos humanos foram encontradas em sua geladeira, e uma câmara fria em sua cozinha continha outras vítimas. Frank Walcott era o filho mais velho de John e Judith Walcott. Lydia e Alison observavam em silêncio atônito. Até mesmo Jacob, que geralmente fazia piadas, não estava com ânimo para o humor. Malditos bastardos, murmurou ele sombriamente. Quantas pessoas eles comeram? Ainda bem que os matamos, disse Alison. Agora toda a família Walcott e qualquer pessoa relacionada a eles são procurados não só aqui, mas no mundo todo. Sabe o que é pior? Acrescentou Lydia. Essa é apenas uma família de vendigos. Quantas outras famílias de vendigos existem por aí? Quantas criaturas canibais como eles estão caçando pessoas? Não pense nisso, Lydia, disse Jacob. Não pense nessas coisas. Fizemos a nossa parte e matamos os vendigos que conhecíamos. É tudo o que podemos fazer. Este caso vai alertar o governo e, com sorte, eles começarão a caçar vendigos no mundo todo. Espero que sim. Alison concordou. Uma família Walcott matou mais de 130 pessoas, e isso considerando apenas o ramo que mora aqui. Nem quero pensar em quantas pessoas toda a família extensa matou, ou quantas são mortas por vendigos e outras criaturas canibais todos os anos. Lydia, desligue a TV, disse Jacob. Não quero mais ver nem pensar em vendigos. Malia abriu os olhos e latiu para Lydia, que estava prestes a desligar a TV. Compreendendo a situação, Lydia sorriu e mudou o canal para um documentário sobre animais. Malia abanou o rabo algumas vezes feliz, antes de se concentrar intensamente na tela. Cogman, após terminar de lavar a louça do café da manhã, entrou e sentou-se em uma poltrona, abrindo um livro para ler. Alison olhou para ele. Cogman, você fez o que eu pedi ontem? Sim, minha senhora, respondeu ele sem levantar os olhos do livro. Fiz algumas buscas na internet e passei a noite inteira procurando por qualquer vendigo que conseguisse encontrar no mundo todo, e enviei as informações às autoridades competentes e às redes de caçadores. Alison disse, que bom. Você encontrou mais algum vendigo por aqui? Não, não encontrei nenhum em Beacon Hills. Eles estão espalhados por todos os Estados Unidos, mas a maior concentração foi no Alasca e no Canadá. Jacob disse, bem, que as autoridades e os caçadores lidem com isso. Lydia e Alison começaram a mexer em seus celulares, e Cogman voltou para seu livro. Um silêncio pesado e silencioso tomou conta da sala. Jacob suspirou e pensou, sistema, faça login. O login diário realizado com sucesso. Recompensas obtidas. 10 Shezekak.
6 peças de conjuntos de joias de pérolas para mulheres. Cada conjunto inclui uma pulseira, um colar e brincos. 5 Hot Wheels modelos 1970, Dodge Charger, Ford Mustang, Ford F-100 Jeep CJ5 e Ave Chevy, Chevrolet Chevelle. Jacob leu a lista. Shezekak, que bom, eu acho. As joias são para as meninas. Então ele viu a última recompensa e seus olhos brilharam. Hot Wheels. Essa sim é uma boa recompensa. Meu instinto de acumulador está à flor da pele. Ele tirou Malia do colo e a colocou na poltrona reclinável, sentando-se à mesa. Pegou os carrinhos Hot Wheels de sua dimensão de bolso e começou a inspecioná-los, manuseando cada um com a reverência de um colecionador que examina um tesouro inestimável. Lydia e Alison, intrigadas com o foco repentino dele, se aproximaram. Cada uma pegou um carrinho para examiná-lo. Lydia então tentou abrir a caixa de plástico para tirar o carrinho de lá. Jacob soltou um grito de horror e arrancou o carro da mão dela. Ai, o que você está fazendo? Lydia piscou, confusa. Estou tentando tirá-lo para dar uma olhada. Não, você não pode fazer isso, exclamou ele, agarrando o carro com força. Se você o tirar daqui, ele perderá o valor. Então, rapidamente, ele arrancou o carrinho da mão de Alison. Me dá isso. Vocês, meninas, não podem tocar nos meus Hot Wheels. Ao ver Lydia e Alison fazendo beicinho, ele se enterneceu. Tirou 6 caixas de sua dimensão de bolso e as entregou a elas. Aqui, isso é para vocês, meninas. Lydia pegou as caixas e abriu uma. Seus olhos se arregalaram. Uau, pérolas. Quanto custaram? Eu não os comprei, disse Jacob. Encontrei-os na minha dimensão de bolso esta manhã. Lydia se virou para o Cogman. Cogman, veja se consegue descobrir quanto valem essas joias de pérolas. Cogman pegou um conjunto e o examinou meticulosamente. De acordo com minha observação e comparação com bancos de dados online, essas pérolas são autênticas. Este conjunto em particular é feito de pérolas dos mares do sul. Dado seu tamanho, formato perfeito e a cravação em ouro branco, estimo seu valor em pelo menos $70 mil. Sério? Disse Alison, impressionada. Ela lhe entregou outra caixa. E esta aqui? Jacob os ignorou e voltou a admirar seus carrinhos Hot Wheels, pensativo. Devo pedir ao Cogman para fazer uma vitrine para minha coleção na sala de jogos e me ajudar a comprar mais Hot Wheels. Não, devo fazer isso sozinho. Essa é a parte divertida. Meia hora depois, Lydia e Alison haviam dividido os conjuntos de joias de pérolas, ficando cada uma com 13 guardando-os em segurança em seus anéis espaciais. Nesse instante, um carro parou em frente ao portão da mansão. Cogman, disse Jacob. Vá abrir o portão para Scott Stills. Cogman saiu, abriu o portão e Scott entrou com seu carro novo, um Mustang GT branco de 2000. Ele e Stills entraram na mansão, com Cogman seguindo-os depois de fechar o portão. Stills e Scott se sentaram. Ei, Cogman, começou Stills. Você pode, por favor, trazer algo para comermos? Passei a noite na casa do Scott e ainda não tomamos café da manhã. Por favor, Cogman, que acabará de se acomodar novamente em sua poltrona com seu livro, American Psycho, de Bret Easton Ellis, virou uma página e disse secamente, acabou a comida. Alison olhou para ele. Cogman, seja gentil. Tudo bem. Cogman cedeu, fechando o livro com um suspiro. Vou preparar algo para eles. Enquanto Cogman ia para a cozinha, Stills perguntou. Afinal, o que ele está lendo? Ele pegou o livro. Ah, ele está lendo Psicopata Americano. Eu vi o filme, não era ruim. Lydia estremeceu levemente. O livro está repleto de violência gráfica extrema. Tentei lê-lo, mas foi realmente perturbador. Stills colocou o livro de volta exatamente onde Cogman o havia deixado. Acho que é por isso que Cogman está lendo. Então, Stills reparou nos carrinhos Hot Wheels em cima da mesa. Ah, você coleciona Hot Wheels, Jacob. Esses 5 são os meus primeiros, disse Jacob, orgulhoso. Pretendo começar uma coleção. Eles continuaram conversando e logo Cogman voltou com o café da manhã para Stills e Scott. Jacob, embora já tivesse comido, juntou-se a eles à mesa. Depois que terminaram, Jacob perguntou. Como vai seu pai, Stills? Nada bom, respondeu Stills. Ultimamente, ele mal tem conseguido dormir com todo o FBI e os repórteres na cidade. O que ele viu naquele porão o afetou muito. Ele está até se culpando por não ter capturado aqueles mendigos antes. Scott acrescentou, até meu pai, que não serve para nada, voltou para a cidade. Lydia pareceu curiosa. O que seu pai faz? Ele é um agente do FBI. Ele mora em São Francisco. Stills se virou para Scott, surpreso. Rafael voltou? Você o conheceu? Não, disse Scott. Ele veio à minha casa ontem de manhã, mas eu não conheci. Jacob estreitou os olhos. Ele não passou a noite aqui, passou? Scott ergueu uma sobrancelha. Não, minha mãe o expulsou de casa. Jacob suspirou, visivelmente aliviado. Ótimo. Não quero que ele passe tempo com a Melissa. O silêncio tomou conta da sala. Jacob voltou a si de repente e viu Scott e as garotas olhando feio para ele, enquanto Stills sorria de canto. Ele disse, droga, eu disse isso em voz alta? Stills riu. Sim, você riu. Jacob se afastou rapidamente de Alison, que estava sentada ao lado dele. Foi até a poltrona reclinável, pegou Malia no colo, sentou-se e a colocou em seu colo como uma barreira peluda. Em seguida piscou para Alison, que apenas bufou e desviou o olhar. Jacob, fique longe da minha mãe, avisou Scott. Então, um sorriso malicioso se espalhou pelo seu rosto. Sabe de uma coisa? Acho que vou convencê-la a perdoar o papai e voltar com ele. Eu não gosto dele, mas é melhor ele do que você. Os olhos de Jacob se estreitaram. Faça isso, e eu peço para Kate ir atrás da sua bunda de lobisomem idiota. E não se preocupe, eu não vou deixar ela te matar. Ela só vai se divertir com você.
Só um aviso, ela é uma predadora sexual e dominatrix que gosta de menores. Então ela vai se divertir muito com você e pode até te ajudar a despertar algumas novas características, como te transformar no masoquista. Scott olhou para Alison em busca de ajuda. Ela apenas deu de ombros. Não olhe para mim. Kate provavelmente faria coisas muito piores com você do que o que Jay acabou de dizer. Lydia deu um sorriso irônico. Tipo, ela vai te amarrar e ser o homem durante o sexo. Os olhos de Scott se arregalaram em horror. Ele olhou para Jacob. Não deixe aquela louca chegar perto de mim. Stiles gargalhou alto. Scott, você tem certeza? Quer dizer, pode ser divertido. Você pode gostar. Scott lançou um olhar furioso para seu melhor amigo. Que se dane você. Se você acha isso tão divertido, então vá procurar a Kate você mesmo. Jacob sorriu, com um brilho travesso nos olhos. Scott, não se preocupe. Nada vai acontecer entre mim e Melissa, pelo menos até eu completar 18 anos. E seria tão ruim assim? Quer dizer, eu a tornaria mais forte e a protegeria. Sim, seria péssimo, insistiu Scott. Não quero que minha mãe namore meu amigo. Sabe, ponderou Jacob, quanto mais você me diz para ficar longe dela, mais eu quero me aproximar. Não sei porquê, é como se ela fosse a fruta proibida. Ele parou de falar, perdido em seus devaneios com um olhar distante. Tipo, você é o rei, Melissa é a rainha-mãe e eu sou o rapaz bonito do estábulo. Os olhos de Lydia brilharam de interesse. Que tipo de livro obsceno você anda lendo? Porque eu gostaria de pegá-lo emprestado. Stiles levantou a mão. Eu também. Gostaria de pegar esse livro emprestado, por favor. Jacob não respondeu. Estava completamente perdido em pensamentos com um sorriso idiota no rosto. Jacob, acorda. Alô? Lydia chamou, acenando com a mão. Alison deu um sorriso irônico. O pervertido se foi. Stiles sorriu e deu um tapinha no ombro de Scott. Ele provavelmente já se casou com a sua mãe no sonho dele, se tornou rei e te expulsou do palácio. Cala a boca, Stiles. Scott retrucou. Não é como se você não tivesse que se preocupar com a Erika. Ele também pode ir atrás dela. Não, ele não vai, disse Stiles com convicção. Foi ele quem me disse para ir atrás dela. Não acho que ele seja doente o suficiente para me pedir em namoro com uma garota por quem ele está interessado. Caso você não tenha percebido, ele é muito possessivo. Eu vi espancar 3 caras do time de futebol da escola rival semana passada só porque eles tentaram dar em cima da Lydia e da Alison quando elas passaram. Alison pareceu surpresa. Ele fez o quê? Eu não sabia disso. Bem, vocês duas estavam indo para a aula e passaram por aqueles coitados, explicou Stiles. Eles tentaram falar com vocês. Eu não ouvi o que a Lydia disse de ruim para eles, mas vocês duas saíram rindo, deixando os caras boquiabertos. Aí o Jacob seguiu eles até o vestiário e deu uma surra neles. Um deles até fez xixi nas calças. A melhor parte? Os caras nem sabiam porque o Jacob estava batendo neles. Eles só imploravam para ele parar, sem saber o que tinham feito de errado. Foi hilário. Alison olhou para Jacob, prestes a dizer algo, mas parou. Viu que tanto Jacob quanto Malia haviam adormecido profundamente. Ela suspirou baixinho. Às vezes eu o invejo. Ele pode dormir quando quiser. Scott deu um sorriso irônico. Stiles, acorde. Você é idiota? Stiles sibilou, apontando para os dois adormecidos. Olha só. Ele está sorrindo enquanto dorme. Provavelmente está tendo um sonho lindo com a Melissa. Quer que eu acorde e leve uma surra? Não, obrigado. Você pode acordá-lo você mesmo. Eu vou jogar videogame. Alison acrescentou. Levem os pratos de volta para a cozinha antes de irem. Cogman está absorto em seu livro. Ele nem sequer levantou os olhos desde que trouxe o café da manhã para vocês. Stiles apontou para Scott. Leve-os. Com isso, saiu rapidamente em direção à sala de jogos. Scott suspirou em derrota, recolheu os pratos e os levou para a cozinha antes de seguir Stiles. Sozinhas na sala de estar silenciosa, Alison e Lydia trocaram um sorriso e voltaram a mexer em seus celulares. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.